Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Marisa Mazarac, coordenadora de comunicação da NJ, e agora coordeno também o programa de qualificação da indústria jornalística da NJ. Continuando com os nossos webinários. Hoje vamos falar sobre conceitos básicos de publicidade programática. Os temas abordados são as estratégias para engajamento e a otimização de resultados nas seguintes redes. O nosso convidado é o Luiz Felipe Bittencourt, que é formado em Publicidade e Propaganda, atua há mais de 6 anos no mercado de mídia programática, tem experiências como veículo, onde foi responsável pela criação da área de mídia programática de um dos maiores e-commerces do país. Também tem experiência como comprador de mídia programática, sendo responsável pela gestão e atendimento de clientes como Diageo, Uber e Ambev. Atualmente, ele é o gerente de parcerias e desenvolvimento no mercado programático do Google. Agradecemos ao Luiz Felipe pela sua participação e agradecemos também aos nossos patrocinadores, que são a Fenajore e o Google News Initiative. Antes de darmos início ao nosso webinário, os nossos lembretes de sempre. Durante o webinário, o áudio será fechado para todos, e eu solicito que vocês já possam encaminhar as suas perguntas através do ícone perguntas que fica abaixo aqui do bate-papo, do ladinho da nossa barra de ferramentas. Assim que você enviar a sua pergunta, por favor, coloque o seu nome, a empresa onde você trabalha e o local. Aqueles que ficarem por mais de 60% do tempo durante o webinário vão receber o nosso certificado de participação. E depois enviaremos a gravação desse webinário e a apresentação do Luiz, caso ele nos libere. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz Felipe Bittencourt. E vamos lá iniciar o nosso webinário. Passando para você, Luiz. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Marisa. Bem-vindo a todos. Queria agradecer, é uma ótima oportunidade de poder conversar com os membros da NJ. Eu acredito que a gente tem muito para compartilhar e aprender junto, tá? Então, eu tinha feito um breve slide de apresentação, mas acho que a Marisa já falou tudo o que eu falaria. Eu estou há mais de 6 anos no mercado de mídia programática. Eu acho que um grande diferencial da minha carreira é ter atuado dos dois lados. Então, como veículo, fui responsável pela gestão de inventário dos sites da Cenova, todo o processo de como funciona, como eu coloco o meu inventário, quais são os melhores formatos para monetizar o meu site. E eu também atuei do lado de compra, sendo responsável pela gestão de campanhas programáticas de diversos clientes. Então, acho que essa perspectiva de compra e venda me ajudam a entender melhor o nosso ecossistema e o que, de fato, a mídia programática traz de novidade. Tudo bem? Essa é a agenda de hoje, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é mídia programática, do ponto de vista técnico, como ela foi criada, o porquê que ela existe, quais são os benefícios, tanto para anunciantes quanto para veículos. Tá? Vamos falar um pouquinho também sobre as siglas, a gente brinca bastante no mercado, que é uma sopa de letrinhas isso, né? Então, o que é RTB, o que é DSP, o que é SSP, DMP, e qual que é o principal papel de cada uma dessas tecnologias no processo de compra de mídia programática. Eu acho que vou dar alguns exemplos, alguns modelos de compra programática, quem são as empresas hoje que atuam no Brasil e no mundo para cada uma dessas vertentes. Depois a gente vai falar sobre os modelos de compra programática, então desde o modelo mais básico do leilão até os modelos mais avançados. E por fim eu vou compartilhar algumas melhores práticas e algumas dicas de qual é a melhor forma de você monetizar o seu inventário, desde a escolha de anúncios até a negociação com clientes, certo? Então, começando, o que de fato é mídia programática? Se eu tivesse que resumir o que é mídia programática em uma única frase, eu diria que mídia programática é o uso da tecnologia da automação, tanto do processo de compra quanto do processo de venda de mídia digital feito em tempo real, certo? Eu acho que é uma simplificação de um processo um tanto quanto complexo. De fato, a mídia programática ela nasceu dada a convergência de 3 fatores diferentes. Então, a gente teve grandes audiências acessíveis. No modelo programático, você consegue acessar diversos sites do ponto de vista do anunciante através de uma única plataforma.
Então, o fato de você ter diversos sites na internet trouxe a necessidade da automação, a disponibilidade de dados através do histórico de navegação, do cookies, dos dados de usuários logados que os sites têm hoje em dia, mais o crescimento e a evolução da tecnologia e infraestrutura, e a tecnologia específica é o Real-Time Bidding, que eu vou explicar mais para frente. Tudo isso foram os fatores de convergência para criar a compra de audiência em escala, que nada mais é do que a mídia programática. Tá? Quais são os benefícios para o anunciante? Então, quando a gente fala de mídia programática, quando a gente pensa e compara com o modelo de mídia tradicional, os anunciantes têm uma escala muito maior através dela do que comparado numa negociação 1 a 1 ou numa negociação através de um PI, por exemplo. Então, um único anunciante consegue, através da plataforma, alcançar milhares de veículos e comprar diferentes formatos criativos em uma única plataforma. Então, seja vídeo, seja display, seja um formato de impacto, um formato voltado para performance, a mídia programática consegue se adaptar e entregar todos esses tipos de resultados. Tá? Os anunciantes eles também ganham muito em segmentação e, no final do dia, em performance para as campanhas. Então, através da mídia programática, você consegue encontrar a sua audiência certa, no contexto correto e se conectar da melhor forma possível. Então, se a gente pensar no modelo tradicional, a gente falava muito sobre contexto no início da internet. Eu pensava em fazer uma veiculação para o jornal do carro, certo? Com a mídia programática, os anunciantes começam a pensar em não só se comunicar no jornal do carro, mas buscar a audiência que navega no jornal do carro em outras propriedades, seja ele navegando por culinária, seja ele navegando por notícias. O importante aqui é a audiência. Eles ganham muito em eficiência operacional, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Os processos padronizados da mídia programática, tanto do processo de compra, planejamento, reporting e até mesmo a parte de faturamento, simplificam a vida e o dia a dia de agências e anunciantes, tornando o processo muito mais curto e garantindo mais tempo para a parte estratégica. Então, os planejadores de mídia, as pessoas responsáveis por todo esse processo nas agências, antigamente demoravam 2 a 3 horas para fazer um processo de planejamento de mídia. Com a mídia programática, esse processo se torna menor do ponto de vista operacional e eles conseguem bolar novas estratégias mais inteligentes e complexas para atingir o seu consumidor. E, por fim, eles também ganham em transparência. Eles conseguem ter acesso em tempo real, através de diversos relatórios de informações como CTR, qual é a audiência, qual é o criativo que está performando melhor, conseguem identificar quais as falhas ou quais os erros desse planejamento e ajustar em tempo real. Eu brinco que antigamente, quando a gente fala de mídia tradicional, a otimização de campanhas ela era dada campanha a campanha. Então, na perspectiva do anunciante, ele fazia uma veiculação e aí ele precisava esperar o resultado para otimizar aquela campanha. Na mídia programática, ele otimiza o resultado em tempo real. No dia seguinte, na hora seguinte, ele consegue ver os resultados e consegue melhorar a campanha dele para atingir o objetivo de marca, que é o de fato que importa. Só que para os veículos a gente também tem diversos benefícios. Então, você tem acesso a novos compradores. Normalmente, os executivos, principalmente de veículos, eles trabalham com uma lista específica de clientes, só que através da programática e principalmente através do leilão aberto, você consegue ter acesso à demanda de compradores globais, de compradores regionais, compradores que não atuam na sua região, ou até mesmo que atuam na sua região, mas que você não tinha visibilidade. Sendo assim, você expande o seu inventário e você expande a sua carteira de clientes para novas demandas. Você consegue também maximizar a receita, porque as plataformas programáticas oferecem diversas ferramentas que ajudam a entender, primeiro de tudo, qual que é o valor de cada espaço, então quantos anunciantes estão dispostos a pagar por um formato de impacto, por um formato no mobile, um formato menor, por exemplo, e você consegue definir preços de forma mais estratégica e conseguir garantir que você vai ter o máximo de receita possível para cada um dos formatos. A eficiência, ela acontece não só do lado do anunciante, mas ela também acontece do lado do veículo. Então, diversos processos, tanto financeiros quanto operacionais, eles são encurtados com a mídia programática do lado dos veículos, o que aumentam a eficiência no dia a dia. Você passa menos tempo fazendo tarefas operacionais e mais tempo disponível para tarefas estratégicas. E, por fim, você tem acesso a diversas tecnologias com novidades de última geração. Acho que as características da mídia programática garantem que ela está sempre atualizada. Hoje no mercado se falam-se sobre novas métricas, sobre viewability, e com certeza as plataformas programáticas são as primeiras a se atualizarem, o que garante que você também vai se manter sempre atualizado. E aqui é um
um slide de provocação, que eu acredito que um dia toda compra de mídia será programática. E quando eu digo toda compra de mídia, eu, de fato, quero dizer toda compra de mídia, seja ela em rádio, em TV linear, em digital out of home, que são os mobiliários urbanos digitais, os relógios de rua, telas em pontos de venda de loja, e até mesmo a TV digital, acho que já é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acredito que isso vai acontecer porque a mídia programática é o modelo mais eficiente e é o modelo mais seguro de compra e venda programática, de compra e venda de mídia. Falar um pouquinho agora sobre essas siglas. Essa parte eu acho que é uma parte um pouco mais técnica e é essencial a gente entender quem são os players, quem são as pessoas que atuam nesse mercado e como é que a gente se relaciona com cada uma delas. Certo? Então, acho que o modelo tradicional de compra e venda de mídia, todo mundo conhece. Então, de um lado a gente tem as agências e os anunciantes, e do outro lado a gente tem os veículos, e existe uma troca de anúncios por impressões, através de um CPM ou através de uma diária, de uma campanha tradicional. Só que com a evolução do mercado e o aumento da quantidade de veículos disponíveis no mercado, esse processo um a um se torna ineficiente, porque uma agência e um único anunciante precisa entrar em contato com milhões ou milhares de veículos para fazer uma veiculação que impacte diversas pessoas. E aí que a gente tem a criação da mídia programática. Ela se dá através de exchanges, que nada mais são que redes de anúncio, onde, ao invés de você fazer a transação direta de anúncios e impressões, você faz essa transação através de uma rede única, onde diversos anunciantes e diversos veículos conseguem se conversar. E aí a gente tem também a criação de empresas e tecnologias que ajudam anunciantes a comprar de forma mais inteligente e a veículos conseguirem gerenciar o seu inventário de forma mais eficiente. Então, são as DSPs e as SSPs. DSP significa Demand Side Platform, em português isso significa plataforma do lado de demanda, e essas ferramentas ajudam os anunciantes a entenderem quem é o seu usuário, quanto você deveria pagar para exibir um banner para aquele usuário, qual é o volume de impressões que você tem disponível para compra. E as SSPs do lado do veículo são as plataformas do lado de supply, ou do lado de oferta. Essas plataformas ajudam vocês a gerenciarem o inventário de vocês, entenderem quais formatos têm mais potencial de venda, quais formatos estão performando melhor, e vocês conseguem se conectar às exchanges de forma mais inteligente. E, por fim, a gente tem as DMPs, que elas podem trabalhar tanto com agências quanto com veículos, plataformas de gestão de dados. Elas são extremamente importantes no mercado. A gente vai dar alguns exemplos mais para frente sobre isso, mas acho que no momento de mercado, onde a gente fala sobre LGPD, sobre leis de proteção de dados, ter uma plataforma de gestão de dados se torna cada vez mais importante. Um exemplo que eu gosto de dar, que simplifica o entendimento do ecossistema programático, é a Bolsa de Valores. Então, a Exchange é a nossa Bolsa de Valores, onde a gente compra e vende impressões ou ações, por exemplo, e as DSPs são os brokers, são as plataformas que as pessoas contratam para comprar e vender ações em tempo real. Certo? A tecnologia que faz tudo isso acontecer é a chamada Real Time Bidding, que eu já havia comentado, o RTB. E aí, para explicar um pouco como ela funciona, eu vou dar um exemplo prático. Digamos que um usuário, eu, Luiz Felipe, acesse a página de um veículo que utiliza canais programáticos para vender o seu inventário, certo? Então, aqui eu utilizo o exemplo do Google Ad Manager, que é uma plataforma, uma exchange e uma plataforma de gestão de inventário. Então, ele é uma SSP. E o Google Ad Manager ele é capaz de captar informações através do meu navegador e dos meus cookies. Então, o Google Ad Manager entende que eu sou um homem, entende a minha renda estimada, entende se eu estou no momento de trocar de carro, se eu estou no momento de procurar uma casa nova ou não. Ele entende quais são os meus interesses de acordo com o histórico da minha navegação. Ele, por sua vez, ele envia essas informações para todas as DSPs que atuam no mercado programático, certo? Então, essas DSPs elas vão captar as minhas informações e entender para cada anunciante que elas trabalham quanto eu valho para aquele anunciante, qual é o valor de exibir um banner para mim para cada anunciante. Então, se eu estou no momento de trocar de carro, por exemplo, uma DSP que trabalhe com um banco, um Itaú, um Bradesco, talvez tenha interesse e faça um lance, eu faça uma oferta para exibir um banner para mim mais alta do que um Unilever, do que uma empresa de cosméticos, que talvez eu não seja o público-alvo para essas empresas, certo? Então, as DSPs, elas respondem o Google Ad Manager com todas essas informações, os lances,
e a plataforma é responsável por fazer um leilão em tempo real, avaliar quem foi o anunciante que mais está disposto a pagar o mais caro, e esse anunciante tem a oportunidade de exibir um banner para mim. Esse processo ele parece um pouco complexo, mas ele acontece em questão de 100 milissegundos, e ele acontece para cada usuário, para cada espaço programático que um veículo tem dentro do site dele. Essa basicamente o background, é o que está nos bastidores de toda a mídia programática. É uma tecnologia que ela vai se desenvolvendo, é um padrão de mercado, mas ela está presente desde a primeira negociação programática lá em 2011, 2012, até as negociações programáticas de hoje em dia. E aí um pouquinho mais sobre as plataformas. Então a Demand Side Platform, como eu comentei, ela é a plataforma tecnológica que permite aos anunciantes comprarem uma rede de anúncios. Essas são algumas que atuaram e atuam no mercado, a DV360, AppNexus, Brightro, e para simplificar, na verdade, a tecnologia que as pessoas utilizam para comprar a mídia programática. Aí a gente tem as SSPs e Exchanges, e aqui a gente menciona ambas juntas, porque normalmente a empresa que oferece o serviço de Exchange também oferece o serviço de SSP, que é o caso do Google Ad Manager, a Rubicon e a AppNexus. Então, a SSP é a plataforma que permite o veículo gerenciar e vender o seu inventário em uma rede, maximizando as ofertas programáticas e as ofertas tradicionais. E a Exchange é a tecnologia onde tudo isso acontece, o que mantém um ecossistema aberto. Simplificando, a tecnologia de venda e o local onde acontecem todas as vendas, como se fosse, como eu comentei, a bolsa de valores. As DMP são as plataformas que coletam e armazenam informações dos usuários, tanto para veículos quanto para anunciantes. É importante ressaltar isso. Uma DMP ela pode atuar dos dois lados, ela pode ter um foco para anunciantes, para gestão de dados de anunciante ou para gestão de dados de veículos. E essas informações elas são variadas. Elas podem ser informações online, informações de navegação, de interesse, de ações que o usuário tomou no seu site, ou podem ser informações online, offline, de quem comprou o seu jornal ou sua revista, de pessoas que compraram o produto do anunciante, e aí ele, através de um processo tecnológico, sobe essa base na DMP e consegue impactar esses usuários. Para simplificar, é uma ferramenta que gerencia todas as informações dos usuários. Como eu comentei, elas têm ganhado relevância, e acho que os maiores exemplos no Brasil são a Tail e a Naveg, que oferecem esse serviço para veículos e para anunciantes. Agora vou falar um pouco sobre os tipos de compra programática, começando pelo modelo tradicional e mais básico, que é o leilão aberto. Então, o leilão aberto é onde todos os compradores da rede ou todos os compradores da exchange conseguem acessar o inventário de um determinado veículo. Dentre as opções programáticas, ele é o que tem a menor prioridade de compra. O que isso significa? Significa que, se a gente imaginar uma fila de uma balada, por exemplo, quem compra pelo leilão aberto sempre vai ser a última pessoa a entrar nessa balada, tá? Por isso que a gente diz que ela atua com o inventário remanescente, ou seja, é a sobra do inventário que não foi vendido por outros modelos. E a precificação, ou seja, a forma que você estabelece o preço do seu inventário no leilão aberto é através de um CPM mínimo. CPM é o custo por milhão, o custo por mil, certo? É o valor que é negociado a mídia programática. E se você estabelece um mínimo, por exemplo, de R$2, quer dizer que os anunciantes têm que pagar R$2 ou mais para conseguir acessar o seu inventário. Acima dele a gente tem o leilão privado. Então o leilão privado ele é como se fosse uma seleção especial de anunciantes. Você dá uma carta VIP para acessarem o seu inventário e você pode escolher espaços específicos pelo qual esse grupo de anunciantes ou o grupo de agências vai competir. Então, se você tem uma categoria no seu site, por exemplo, uma parte de automotivos ou uma parte de viagens, se você quer oferecer essa seleção de inventário para uma lista de companhias aéreas ou para uma lista de montadoras, você tem essa possibilidade. Você continua fazendo a precificação, estabelece o preço através de um CPM mínimo, só que aqui você pode selecionar um preço para cada anunciante. E como eu comentei, você tem mais possibilidades de segmentação, podendo escolher qual inventário essas pessoas vão competir. Tá? Esses dois modelos eles continuam sendo de leilão, então o preço ele é variado. E aí, quando a gente sobe para a parte de negociações preferenciais ou deals, o preço ele se torna fixo. Então, um Preferred Deal ou um PMP, como ele é conhecido no mercado, ele é sempre entre um veículo específico e um comprador, sempre selecionando um inventário de maior valor, um inventário mais premium. Certo? Ele tem maior prioridade na compra, muito maior do que o leilão aberto e privado, por isso que o preço dele costuma ser um pouco mais alto.
como eu comentei, a precificação é através de um CPM fixo, negociado, o preço não varia. Então, o preço que você estabelecer nessa plataforma para esse deal, ele vai ser o preço que você vai receber no final do mês daquele anunciante. Só que aqui não existe uma garantia de investimento mínimo. Então, o anunciante ele pode comprar 1 milhão de impressões através desse deal, ou ele pode comprar só 1.000 impressões, certo? Isso dá muita flexibilidade por parte dos anunciantes para comprar de acordo com a performance. E, por fim, a gente tem o modelo do programático garantido. É um modelo relativamente novo no mercado, ele é exclusivo das plataformas do Google, e a grande diferença dele do Preferred Yield para o programático garantido é a garantia total do investimento. Então, ele tem a maior prioridade dentro de todas as compras programáticas, e por ele ter a maior prioridade, normalmente ele também tem um preço mais alto, e tanto o veículo quanto o anunciante precisam comprometer o investimento e o volume de inventário para fazer um programático garantido. Ele é o que mais se aproxima do que a gente chama de campanhas tradicionais, ou de campanhas por reserva. E aí, se a gente pensar num organograma ou em um gráfico para tentar estabelecer onde cada um desses modelos se encaixa, a gente consegue usar dois parâmetros aqui, que é como ele é precificado, e aí a gente divide entre o preço sendo variado através do leilão ou preço fixo, e aí quanto mais alto nesse gráfico, mais caro ele se torna, e a gente também trabalha com a garantia, que é um valor importante para o veículo. Então, se o veículo não precisa garantir o inventário, a disponibilidade do inventário, ou se ele precisa garantir. E quanto mais à direita, maior é a importância, maior é a relevância daquele anunciante. Então, o leilão aberto, ele é, como eu comentei, o modelo mais simples, que tem a menor garantia e o menor preço, tendo um preço estabelecido através do leilão, de acordo com a demanda. O leilão privado, ele continua também sem garantia e tendo um preço variado, mas ele tem uma relevância, ele tem uma importância maior para os veículos, porque ele dá um acesso preferencial aos anunciantes. O deal preferencial, ou preferred deal, ele já começa a trabalhar no modelo de preço fixo, o que costuma encarecer o preço dele quando comparado com o leilão aberto. E ele continua também não tendo nenhuma garantia, mas uma relevância mais alta. E, por fim, a gente tem o programático garantido, que é um modelo que trabalha tanto com preço fixo quanto com a garantia de inventário. Consequentemente, ele acaba sendo o modelo de negociação mais caro dentro do mercado e mais valioso para os veículos. Alguns pontos importantes sobre tudo isso. O leilão aberto, muitas vezes, ele se torna a sua base de receita. Mesmo sendo ele o modelo mais simples, ele tem muito potencial de receita, e eu acho que alguns veículos subestimam o potencial não só de gerar receita através do leilão aberto, mas também o potencial de você explorar novos anunciantes, entender quem são as pessoas interessadas no seu inventário. Então, a partir do momento que você utiliza o leilão aberto como uma fonte de prospect, por exemplo, você consegue identificar que determinado anunciante está com investimentos e que você pode entrar em contato para tentar negociar uma campanha especial, por exemplo. Como eu acho que eu já comentei, quanto maior a prioridade, maior o preço. Então, dias garantidos têm o maior preço porque eles oferecem um acesso especial aos anunciantes, isso é extremamente importante, porque se você não oferece um preço, se você não aumenta o preço do seu inventário em negociações preferenciais, você vai acabar perdendo oportunidades, porque o leilão aberto pode oferecer um CPM mais alto em alguns momentos. E, por fim, acho que é uma dúvida muito clássica de todos os veículos, que é qual modelo eu devo usar. É importante a gente entender que cada modelo de compra e cada modelo de venda tem os seus benefícios e tem as suas características, tanto para o anunciante quanto para o veículo. Então, é muito comum alguns veículos mais avançados ou veículos mais maduros que atuam com mídia programática há muito tempo, eles deixarem de lado o leilão aberto e optarem por programático garantido, porque eles entendem que é onde o preço das impressões ou o preço do inventário deles se torna mais caro. Isso é uma estratégia que nem sempre eu concordo. Eu acredito que o leilão aberto também é importante e, dependendo do seu inventário, dependendo do seu time executivo, da sua força de vendas, principalmente da região do país onde você atua, é importante você fazer um mix e ter uma receita programática que tenha um pouco de cada uma dessas negociações. Então, uma parcela entre o leilão aberto, entre o leilão privado, e uma outra parcela entre os deals garantidos e os deals preferenciais. E aí eu queria compartilhar algumas melhores práticas que, na minha opinião, são extremamente importantes
para vocês conseguirem monetizar o inventário de vocês da melhor forma possível. É essencial que vocês definam o inventário de vocês de forma mais estratégica. Então, é muito importante o foco no usuário. A gente vê hoje o mercado se mobiliza para proteger o usuário, tanto no ponto de vista de dados, quanto no ponto de vista de banners intrusivos. Então, é muito comum você ver pop-ups, você ver formatos grandes na tela do usuário, ou no mobile, formatos que ocupam a tela toda, e isso prejudica a experiência do usuário. Eventualmente, esses banners eles têm um CPM mais caro, você consegue vender eles por um preço mais alto, porque eles chamam mais a atenção do usuário. Só que ao longo prazo, os usuários vão acabar deixando de acessar o seu site por conta desse tipo de banner intrusivo. É importante entender que cada espaço tem o seu preço, o que significa que a sua estratégia de precificação e a sua estratégia de venda ela precisa ser diferente para cada espaço, principalmente no leilão aberto. Eu já conversei e conheço muitos veículos que atuam com um modelo único de preço, então ele estabelece um preço mínimo para todo o inventário, seja ele um inventário relevante ou seja ele um inventário menos priorizado ou com menor viewability, com métricas de performance menor. E eu acredito que você precisa ajustar o seu preço para cada um dos formatos. E, por fim, é essencial que a gente sempre pense em multitelas. Cada vez mais os usuários, principalmente no Brasil, acessam a internet através de dispositivos móveis. Como é que o seu site, ou como é que a experiência do usuário no ambiente mobile, quando ele navega no seu site? O seu site ele trava muito, ele não carrega direito? Quais são os formatos de banner que você oferece para os anunciantes dentro do ambiente mobile? Hoje, quase 60% das pessoas acessam a internet através de dispositivos móveis, o que significa que boa parte da sua receita virá desse tipo de demanda. Então é importante você ter um foco muito grande no mobile, porque o desktop cada vez mais ele vem perdendo relevância no mundo digital. E eu acho que é basicamente isso. Eu queria deixar aberto para perguntas agora, se a gente tiver alguma. Obrigada, Luiz Felipe, foi, acho que, super esclarecedor, né? Vamos ver aqui se as pessoas encaminham as perguntas. Eu fiz só uma primeira aqui, que é super básica, para aquelas empresas que estão iniciando agora. Qual a dica? Por onde começar? Eu acho que o primeiro passo é você entender quais são os parceiros, e quando eu digo parceiros, seriam as empresas que você vai escolher para te ajudar. Então, para quem está começando, tem muita gente no mercado com experiência. O Google é uma delas, mas a gente tem a Rubicon também que atua com os veículos, a gente tem a AppNexus. Então, entrar em contato com essas empresas que elas vão conseguir te ajudar no processo de implementar a plataforma, de definir os espaços. Eles conseguem dar todo esse suporte do ponto de vista mais técnico. E é muito importante definir, na verdade, quem são os seus parceiros, porque essa relação ela não é só no primeiro momento. Então, daqui a 5 anos, se o seu parceiro for estratégico e for relevante, ele vai continuar sendo, você vai continuar tendo um relacionamento muito forte com ele. Então, é importante escolher os seus parceiros de uma forma muito estratégica. E, na minha opinião, esse é o primeiro passo. Entendi. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui. As pessoas estão escrevendo algumas coisas. Okay. E o segundo passo, como você também já citou, é a importância do inventário, né? Que acho que é um dos pontos principais, né? Sim, acho que é interessante ter uma característica da mídia programática, que é a escala, né? Então, quando a gente definir o nosso formato, qual é o nosso inventário, a gente busca formatos que sejam muito utilizados pelo mercado. Acho que alguns exemplos que eu posso citar são o 728 por 90, né, o leaderboard, chamado no mercado, o 300 por 250, o Billboard, 970 por 250. Eu eventualmente vejo alguns veículos, já tive experiência nesse caso, que ele tenta transformar, ele adapta o banner ao formato do site dele. Então, ele cria um formato novo, um 310 por 400 pixels. E não existe demanda no mercado para esse tipo de formato. Então, é necessário se adaptar à demanda que já existe no mercado. Então, acho que os formatos mais comuns são esses que eu mencionei, e com certeza, se você começar por eles, através do leilão aberto, você vai ter muito mais demanda e vai conseguir rentabilizar muito melhor o seu espaço. Uhum.
Ok. Bom, você vai poder disponibilizar essa apresentação para a gente, né? Sim, com certeza. Depois você me encaminha, deixa eu ver se chegou alguma aqui. Chegou do Fernando Gerer, mas ele perguntou sobre isso, sobre a sua apresentação. Mais alguém tem perguntas? Gente, acho que ficou todo mundo super satisfeito, porque ninguém pergunta. Mais alguém? Já tem um tempinho. Mais alguma outra super dica, Luiz, que você acha importante frisar, que a gente não comentou, não foi perguntado, para eu te liberar também? Tem uma dica, e não é uma dica técnica, né, é uma dica mais de comportamento e de pensamento que a gente precisa ter. Eu costumo falar muito para os meus parceiros e muito para os meus clientes que a tecnologia ela avança muito rápido e ela vai continuar avançando muito rápido. Então, é importante que nós, como profissionais do mercado, nessa era digital, estejamos preparados para se adaptar. O segredo é esse. Amanhã ou daqui a 2 anos, a gente pode não estar falando de mídia programática. Pode surgir algum modelo de compra e venda de mídia através de outra tecnologia que não seja o RTB, que seja mais segura, que seja mais eficiente para todo mundo. E aí o meu papel, o papel de todo profissional desse mercado vai ser de se adaptar, de aprender coisas novas, de entender como é que a gente trafega através desse mundo. Então, uma dica que eu queria deixar para todo mundo é: seja adaptável. Esteja preparado para mudar, porque a partir do momento que você está preparado para mudar, você consegue aproveitar melhor todas as oportunidades que surgirem à sua frente. Sim, com certeza. Bom, Luiz, Felipe, eu acredito que as pessoas estejam satisfeitas do Fernando, que foi super esclarecedor, agradecendo aqui mais uma vez pela sua disponibilidade. E eu vou agradecer, então, a sua presença, a sua participação, agradecer mais uma vez a FenaJuar e ao Google News Initiative pela nossa parceria aqui, patrocinando os nossos programas de qualificação. E se vier mais alguma pergunta, eu depois te encaminho por e-mail, tá ok? Perfeito, Marisa. Eu queria agradecer a presença de todos e o convite da NJ. A gente está sempre à disposição para apresentar e para discutir esse tipo de assunto. Acho que é super importante. Tá bom, então, Liz, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada, um abraço a todos, bom final de semana e vamos encerrando a sala neste momento. Muito obrigada.